Então, eu quero começar com esse processo e eu vou destrinchar o processo aqui hoje. Então, peço mais uma vez para vocês a curtida e o compartilhamento do programa de hoje, porque é um programa pesado. Hoje é mocotó pesado que a gente vai digerir aqui hoje. Eu tive o trabalho de ler as quase 60 páginas do processo e marcar aqui algumas das principais partes para vocês. Olha, vamos logo pela capa. Né? O primeiro detalhe importante que são as partes da ação. De um lado, nós temos o Rumble e o Trump Media and Technology Group Corp, que é dono da Truth Social. Entendam, estamos falando da empresa do Donald Trump e boa parte do dinheiro do Trump hoje vem do Truth Social. Uma enorme fatia, talvez mais da metade do patrimônio dele está em ações da Truth Social. Então é uma empresa extremamente importante para o presidente. Do outro lado, a gente tem o Alexandre de Moraes. Não o STF, não o ministro meramente do Brasil. Nós temos Alexandre de Moraes, o indivíduo Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou melhor, finge que é. E aí eles começam a introduzir, e eu quero usar essa palavra hoje com duplo sentido, por favor, o caso. E eles explicam o que aconteceu. E eles dizem assim, a Rumble e a TMTG, que é a Trump Media Group, né, ajuizaram essa ação para impedir as tentativas ultravires do ministro Moraes de censurar ilegalmente empresas americanas que operam principalmente em solo dos Estados Unidos. Continuação. Atuando sob o pretexto do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, pretexto, o ministro Moraes emitiu amplas ordens determinando a suspensão de várias contas sediadas nos Estados Unidos, de um usuário conhecido por sua forte atuação política. Eles chamam aqui de dissidente político A. Este indivíduo, meus amigos, é ninguém menos do que o Alan dos Santos. Ele é chamado nesse processo de dissidente político A. Vamos continuar. Garantindo que nenhuma pessoa nos Estados Unidos possa visualizar o seu conteúdo. As ordens de censura, conforme emitidas, restringem o discurso político legítimo nos Estados Unidos, violando as proteções constitucionais fundamentais consagradas na primeira emenda, entrando em conflito com o Communications Decency Act e desafiando princípios básicos de comidade internacional. Então são três coisas. Nós temos violação da primeira emenda, conflito com o Communications Decency Act e violação das leis internacionais por parte do Alexandre de Moraes. Além disso, as ordens de censura exigem que o Rumble, uma empresa com sede na Flórida, sem funcionários no Brasil ou ativos no Brasil, designe um representante legal no país exclusivamente para aceitar a citação das ordens e submeter à autoridade do ministro Moraes. Lembrem, a ameaça do Alexandre ao Elon Musk era quando o Elon Musk tirou a empresa do Brasil, era justamente de que ele tinha obrigação de botar um representante legal ou ele seria banido. Tização. A Rumble e a TMGT buscam conjuntamente um julgamento, e eles querem julgamento com júri, com jurados, que declare as ordens de censura do ministro Alexandre de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos. Permitir que o ministro Moraes silencie um usuário vocal em uma plataforma digital americana comprometeria o processo fundamental do país com o debate aberto e vigoroso. Nem imposições extraterritoriais, nem o ativismo judicial vindo do exterior podem se sobrepor às liberdades protegidas pela Constituição e pela lei dos Estados Unidos. Vejam. Na página 2, eles passam a descrever a situação e elencam de maneira muito clara e objetiva o problema. O Alexandre de Moraes emitiu amplas ordens, determinando a suspensão de várias contas sediadas nos Estados Unidos. E, portanto, ele está fora da sua jurisdição. E é um ato de censura contra indivíduos e empresas americanas. E eu já tinha chamado a atenção disso há muito tempo. Fala, pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples.
entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Alexandre, eu não estou na sua jurisdição. Eu não presto contas a você. Você, para mim, não vale nada. Eu estou debaixo da jurisdição dos Estados Unidos da América. Assim como está o Rumble, assim como está o Truth Social e assim como está o Alan dos Santos. Que o Rumble já tinha censurado, todo mundo sabia. Como já tinha sido censurado o X, já tinha sido censurado o YouTube, o Google, a Meta. Mas talvez você esteja se perguntando por que a Trump Media and Technology Group também está nessa ação. E vocês devem lembrar que eu passei as últimas semanas falando para vocês baixarem o Truth Social. Então, quando, por um acaso, Paulo falar com vocês, façam isso porque é importante, eu não estou tirando da minha cabeça. Tudo faz parte de uma estratégia coordenada. E por que a gente conseguiu colocar o Truth Social nessa ação, a empresa do Donald Trump? Eles explicam. O Truth Social, de propriedade do TMGTG, Trump Media Group, depende da infraestrutura de hospedagem em nuvem e transmissão de vídeo da Rumble para fornecer conteúdo multimídia aos seus usuários. Caso a Rumble seja encerrada, essa interrupção impactaria necessariamente as operações do Truth Social também. Ou seja, para que o Truth Social do Trump funcione, eles precisam do Rumble. E caso o servidor do Rumble seja derrubado, isso também impacta as operações do Truth Social. Entenderam a razão pela qual eu pedi para vocês baixarem o Truth para que o Alexandre eventualmente agisse contra eles? É isso. E é por isso que é mais importante ainda que vocês agora baixem loucamente. Deixa o QR Code aqui na tela, Bruno. Loucamente o Truth Social. Esse aqui, esse QR Code aqui. Baixem loucamente. Entendido isso, nas páginas 3 e 4, nós temos uma dura declaração sobre a jurisdição do Alexandre. Diz o texto da ação. Alexandre de Moraes, ministro do STF, direcionou intencionalmente as suas ações contra empresas sediadas na Flórida, bem como seus servidores, data centers, operações e relações com usuários localizados nesse distrito. Ele tentou impor ordens de censura enviando-os por e-mail ao departamento jurídico do Rumble na Flórida. E aí, não deveria ser surpreendente para o cara que simplesmente postou uma intimação no Twitter, mas a intimação do Alexandre, a gente vai ver aqui o problema disso, não foi por catarrogatório, né? Ele mandou um e-mail legal@rumble.com dizendo eu decido, como se a lei internacional não existisse, e ele achou que a empresa na Flórida ia falar, sim senhor Alexandre, como aliás acabou fazendo o Elon Musk, não o pessoal do Trump, porque agora a gente tem um novo xerife na cidade. Eles continuam a ação. Nas ordens de censura exigem a suspensão de contas, proíbem a criação de novas contas, determinam que a Rumble forneça informações dos titulares das contas, impõem multa. Essa parte é muito importante porque é uma violação seríssima pedir informações de sujeitos, eles chamam de US persons, né, indivíduos nos Estados Unidos, pedidos por uma autoridade estrangeira. Eu falo para vocês que o Alexandre não sabe nada de direito internacional. E diz a ação que eles impõem multas diárias e podem levar ao encerramento das atividades do Rumble, uma corporação da Flórida com servidores localizados nesse distrito. O cumprimento dessas ordens exigiria que o Rumble realizasse modificações nesses servidores, afetando diretamente a TMTG, cuja plataforma online global depende, em parte, dessa infraestrutura e também está sediada na Flórida. Dessa forma, as ordens de censura do Alexandre interferem diretamente nas operações, relações comerciais e na liberdade de expressão dos autores, ou seja, Trump e Rumble, nesse estado. Além disso, as multas diárias impostas afetariam a Rumble diretamente em sua sede corporativa na Flórida. As ordens de censura também exigem que a Rumble, e aí ele explica de por que a Rumble está sediada na Flórida, e etc, etc.
E com isso, eles dizem o seguinte: o Rumble está na Flórida. O que eles estão dizendo é que as ações que o Alexandre tomou contra o Rumble qualificam para que o foro seja a Justiça Federal Americana, mais especificamente o Tribunal da Flórida. Isso é o Alexandre dando passo maior que a perna. Se achava invencível porque estava surfando numa onda que eu já falei que acabou, que se dissipou, e agora ele está vendo as consequências. Então não há nenhuma dúvida sobre a admissibilidade desse caso. O tribunal não tem como não julgar. E eles terminam o argumento sobre a falta de jurisdição do Alexandre de uma maneira muito direta, sem esconder o tamanho das ilegalidades cometidas pelo Alexandre. Eles dizem assim: conforme alegado neste documento, as ordens de censura manifestamente ilegais, as ordens do Alexandre chamam de manifestamente ilegais, estão claramente fora do escopo da autoridade do ministro Moraes, tanto sob a legislação brasileira. Prestem atenção nesse texto. Prestem atenção no que os advogados do Trump estão dizendo. Esses figurões que eu disse que são, estão dizendo que as ordens de censura do Alexandre são manifestamente ilegais, claramente fora do escopo da autoridade. Estão dizendo que o Alexandre de Moraes está cometendo crime de abuso de autoridade. Tanto sob... Atenção, senadores. Se vocês queriam alguma coisa, esse é o parecer do Boy Schiller, dos advogados que eu estou dizendo aqui, que está não só cometendo abuso de autoridade sob a legislação brasileira, mas sob diversos tratados internacionais entre os Estados Unidos e o Brasil. Eles continuam somente com base nesse fato, a legalidade da ordem de censura, bem como a conduta ilícita do Alexandre de Moraes ao emiti-los, ele não está imune ao escrutínio dos tribunais dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes não está imune ao escrutínio dos tribunais dos Estados Unidos. Além disso, mesmo que a emissão das ordens de censura pudesse, de alguma forma, ser considerada dentro dos limites da autoridade legítima e legal do ministro Moraes, a medida judicial buscada pelos autores, um julgamento declaratório e uma ordem judicial, é o que eles estão pedindo aqui, a gente vai chegar lá. Eles querem um julgamento declaratório e uma ordem judicial proibindo o ministro Alexandre de Moraes de impor ordens de censura nos Estados Unidos, não equivaleria à aplicação de uma norma contra o governo do Brasil. Assim, este tribunal, eles estão falando do Tribunal da Flórida, possui jurisdição sobre a matéria e pode exercer adequadamente a sua autoridade sobre as alegações e os pedidos de reparação formulados nesta ação. Ou seja, o Alexandre violou tudo que é tipo que é de lei, tudo que é tratado, a legislação do Brasil, o tratado entre o Brasil e os Estados Unidos, violou a lei dos Estados Unidos e a consequência disso é que eles querem a proibição de que o Alexandre imponha ordens de censura aqui na América. Isso quer dizer que as empresas como Google e Meta não vão mais precisar, e o X, não vão mais precisar abaixar a cabeça para esse gangster. Aqui não. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.